O edifício Acaiaca, um dos marcos arquitetônicos do centro de Belo Horizonte, vai ganhar mais uma atração neste mês. É que o prédio tem um bunker, um abrigo antiaéreo construído durante a Segunda Guerra Mundial. O espaço agora será aberto para a visitação pública. O subsolo de um dos prédios mais importantes do centro de Belo Horizonte guarda uma história da época da Segunda Guerra Mundial. São 200 metros quadrados construídos debaixo da terra para abrigar em situações reais 300 pessoas. O local é chamado de bunker, também conhecido como abrigo antiaéreo. Nós detectamos duas revistas de engenharia da época que explicavam como deveriam ser construídos os abrigos antiaéreos. Desde a sua resistência, a resistência da parede, como deveria ser a ventilação, no caso se ela fosse ventilação natural ou mecânica, no caso do Acaiaca é ventilação mecânica, e como que seria construída as anticâmeras, porque eles tinham muito medo de arma química. Então eu explicava também como deveria ser construída a anticâmera, para que a pessoa, antes de adentrar ao abrigo, ela pudesse descontaminar e depois entrar para o abrigo. O edifício de 30 andares foi construído na década de 40. O então presidente Getúlio Vargas assinou um decreto que determinava a construção desse modelo de abrigo em prédios com mais de 5 andares. O objetivo era proteger os moradores. Porque nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. E então o Acaiaca teve que contornar esse problema. O arquiteto da época então projetou esse bunker, que felizmente nunca foi usado. Para essa finalidade. Para essa finalidade. Com o passar do tempo, o local ficou subaproveitado, até que a administração atual do condomínio decidiu dar um significado diferente para esse marco da arquitetura de BH. O Instituto Prisma, que tem cuidado dessa ação do Acaiaca, que é de revitalizar e trazê-lo para o circuito cultural de Belo Horizonte, identificou que seria interessante trazer essa história desse abrigo antiaéreo e abrir ao público. Na época, o bunker estava tendo vazamentos e tudo, de esgoto, de água, e a gente, quando veio fazer a reforma, decidiu fazer essa revitalização para abri-lo ao público. Foram 6 meses de reforma e uma pesquisa detalhada sobre o projeto arquitetônico. O piso é o mesmo de 80 anos atrás. As características originais da construção foram preservadas no processo de restauração. As paredes, feitas de concreto de alta resistência, possuem de 15 a 20 centímetros de espessura. O ponto alto da visitação são as saídas de emergência do bunker. Esse bunker ele tem uma saída de emergência, que na época você sairia no estacionamento, porque ainda não havia o cinema quando ele foi projetado. Então você sairia no estacionamento do prédio, que você poderia sair para a rua. Uma delas, diz a lenda, está no fim deste túnel. Que a gente tem uma outra saída que daria na Praça 7, mas essa foi fechada e nas nossas inspeções a gente não conseguiu detectar se sai, mas a gente ouviu essa história. A visitação será aberta ao público a partir do dia 16 de janeiro. Nós estamos disponibilizando ingressos via plataforma Simpla ou nos nossos Instagrams, do Terraco Acaiaca ou Edifício Acaiaca. Você tem acesso ao link. E colocando algumas obras de arte que vocês podem ver ao entorno. E o objetivo era sempre trazer algo relacionado à época da guerra, mas de uma forma mais leve. Então a gente sempre traz um soldado, mas interagindo com uma criança, com alguma imagem que traz um pouco mais de leveza ao espaço. E o objetivo também é que nessa região a gente traga também exposições de arte, amostras de filmes. O bunker é apenas o primeiro de outros atrativos que serão oferecidos no prédio. Um deles levará o visitante até o Parque Municipal. Elevador panorâmico, tirolesa, está nos projetos e já estão sendo executados. O elevador, inclusive, já foi adquirido, A tirolesa vai ser feita ainda, está ainda no papel e aprovada no patrimônio, vai ser do 29º andar até o Parque Municipal. E nós vamos ter no 30º andar, nós vamos ter a vista mais bonita, mais bela de Minas Gerais. Vir a Belo Horizonte e não conhecer o edifício Acaiaca é a mesma coisa de você ir a Paris e não visitar a Torre Eiffel.